Olá, estamos de volta. Essa é a parte 2 sobre a coletânea de vídeos sobre o início do tratamento. Um texto de Freud, localizado nesta coletânea, volume 10, da Companhia das Letras. E aí, o primeiro vídeo, nós avançamos até a página 167. E aqui vamos da 167 até algumas páginas, né? Vamos ver até onde. Vamos lá. Vimos até arranjar um substituto confiável, né? Até o Freud não recomendar que se atenda filho de um amigo ou esposa de um amigo. E aí sobrou ali o último parágrafo para a gente tratar aqui nesse, nesse recorte. Leigos e médicos que ainda confundem de bom grado a psicanálise e um tratamento por sugestão costumam atribuir grande valor à expectativa que o paciente traz para o novo tratamento. Acham com frequência que não se terá muito trabalho com um doente que tem enorme confiança na psicanálise e está convencido de sua verdade e eficácia. Com um outro, será mais difícil, pois ele se mostra mais cético e em nada acredita até ver o resultado em sua própria pessoa. Mas na realidade, essa atitude dos doentes tem importância mínima. Sua temporária confiança ou desconfiança pouco significa ante as resistências internas que servem de âncora para a neurose. Vamos pausar aqui e vamos comentar sobre isso. Ou seja, se chega uma pessoa muito confiante, muito crente na psicanálise, e uma outra pessoa totalmente descrente na psicanálise, não quer dizer que a pessoa muito crente na psicanálise vá ter o melhor resultado e vá ser mais fácil de tratar. Não. Não quer dizer também que a pessoa que tenha pouca confiança na psicanálise vá ser mais difícil de tratar. A psicanálise não é uma questão de fé. Não é questão de você crer ou não crer. Isso é natural. Isso é uma temporária confiança ou desconfiança, que pouco significa, frente às resistências internas que servem de âncora para a neurose. O Freud fala muito, né, das resistências e que talvez uma crença maior na psicanálise não anule possíveis resistências que possam vir depois que o tratamento se desenvolve. Então, não caia nessa. Não acredita que aquela pessoa que esteja muito confiante no tratamento vá ser mais fácil de tratar do que uma pessoa que está pouco confiante no tratamento. Com o desenrolar das coisas, lembra lá no início do xadrez? Com o movimentar das peças, a gente vê quem é quem, a gente vê onde toca em cada um que a pessoa resiste mais ou menos. Mas essa confiança ou desconfiança inicial é algo temporário. Outras resistências falam mais alto depois que começa. Claro que a disposição confiante do paciente torna agradável o trato inicial com ele. Nós lhe agradecemos por isso, mas o advertimos que sua prevenção favorável será destruída pela dificuldade de surgir no tratamento. Pela dificuldade que surgir no tratamento. E ao cético, diremos que a análise não requer confiança, que ele pode ser crítico e desconfiado como quiser, que não levaremos sua atitude à conta do seu julgamento, pois ele não se acha em condição de formar um juízo confiável nessas questões. Sua desconfiança é justamente um sintoma ao lado de seus outros sintomas, e não interferirá se ele apenas seguir conscientemente o que a regra do tratamento dele exigir. Essa parte é muito boa, vou repetir. Ao cético, diremos que a análise não requer confiança, que ele pode ser crítico e desconfiado como quiser, que não levaremos sua atitude à conta de seu julgamento, pois ele não se acha em condição de formar um juízo confiável nessas questões. Sua desconfiança é um sintoma, ao lado de outros sintomas. Sabe uma pessoa que não quer melhorar? E aí encontra várias formas de dizer que não quer melhorar? Você indica alguma coisa para a pessoa, você convence a pessoa e a pessoa inventa uma desculpa. Você contrapõe a desculpa dela e ela inventa outra desculpa.
Isso é resistência. No fundo, a pessoa não consegue sair, não consegue se movimentar porque ela resiste. Ela está casada com o sintoma dela. Aquilo tem um ganho para ela, um ganho secundário, um ganho consciente, o que seja. Mas é muito difícil da pessoa conseguir se movimentar nessa postura. E aí, quando uma pessoa dessa chega para análise e ela é resistente ao tratamento a ponto de desconfiar da eficácia, Freud adverte: é só mais uma das resistências frente às outras resistências. Isso é um grande sintoma da psicanálise. Se a pessoa chega muito resistente, se a pessoa chega muito contra gosto, se a pessoa chega muito descrente, isso diz um pouco sobre a pessoa, né? O quanto ela é resistente para a melhora. E isso não deve ser levado em julgamento, né? A sua ideia não é fazer com que a pessoa confie na psicanálise. O seu papel de analista não é fazer com que a pessoa acredite na eficácia e no potencial da psicanálise. Não, não, não é isso. Não é isso que faz a pessoa melhorar, sabe? Mas Freud adverte, isso é esperado. Isso mostra uma certa resistência da pessoa em se tratar. Isso não deve ser levado a julgamento, né? Não nessas condições. Quem estiver familiarizado com a natureza da neurose não se espantará de ouvir que mesmo alguém habilitado a praticar a psicanálise em outros pode se comportar como qualquer mortal e será capaz de produzir as mais fortes resistências, tão logo se torne ele mesmo objeto de análise. Isso também é muito interessante, né? Não é porque você é analista que você não tem resistências. Não é porque você entende como que funciona a dinâmica do inconsciente que o seu inconsciente não enfrenta dificuldades, né? Que você não enfrenta dificuldades ali ao se expor, ao falar de temas delicados e sensíveis da tua vida. Não é porque você é analista que a análise fica mais fácil para você. É isso que ele está dizendo aqui. E aí ele diz, né? Pode se comportar como qualquer outro mortal e produzir as mais fortes resistências. Talvez resistências ainda mais fortes, né? Porque sabe racionalizar muito bem e dizer muito bem o porquê que consegue explicar muito bem por que que resiste a cada coisa, né? E não assume que resiste. Mas sim sempre saindo pela tangente, sempre inventando uma desculpa, sempre racionalizando de alguma maneira, sempre encontrando alguma razão ali para se esquivar do que realmente importa. Então, mais uma vez percebemos a dimensão psíquica profunda, e nada vemos de surpreendente no fato da neurose se enraizar em camadas psíquicas em que a formação analítica não penetrou. É sempre possível ter uma neurose profunda, né? Mais profunda do que a relação analítica da sua formação pode encontrar. A gente tem a neurose para sempre, né? Que a gente aprende a lidar com elas. Mas sempre tem alguma coisa que toca mais que a gente não consegue expor de uma forma a melhorar, né? Sempre existe algo bem profundo da qual uma relação analítica ainda não penetrou. E os psicanalistas não estão livres disso. Eu não estou livre disso. Bem, meus professores não estão livres disso, meus orientadores, meus supervisores. Ninguém está livre da neurose. Né? Ninguém está livre dos sintomas, ninguém está livre. Enfim, por mais que você aprenda no campo racional como que funciona a dimensão inconsciente, isso não torna você menos resistente às suas próprias questões. Em resumo, é isso. Pontos importantes no começo da terapia analítica são as estipulações a respeito do tempo e dinheiro. Essa parte aqui é muito boa também, hein? Talvez essa seja a parte mais cobrada em concursos onde exigem esse texto. A relação entre tempo e dinheiro, não só em concursos, mas também no tocante à prática clínica do próprio texto, né? É um ponto central, assim, a relação de tempo e dinheiro no tratamento analítico, que é algo muito curioso, né? Vamos concordar, é meio esquisito fazer análise, fazer uma psicoterapia. Eu tô com um problema específico, mas é uma condição mental, e aí eu preciso pagar uma pessoa para me ouvir na tentativa de melhorar desse problema que é altamente psíquico e subjetivo, que tem a ver, em alguma medida, com a minha história de vida.
é esquisito pra caramba. E ficam várias coisas em aberto, né, no meio dessa relação que se estabelece. E as principais, assim, pelo menos nesse texto, é em relação a tempo e dinheiro. Quanto custa, né? Quanto tempo eu preciso fazer o tratamento para melhorar? Enfim, como que se paga, né? Quanto tempo por dia? Quantas vezes por semana a gente se encontra? Quanto tempo eu preciso ficar fazendo? Quanto tempo eu preciso vir ao consultório para melhorar desse problema X? Bem, ele explora melhor essa questão aqui. Vamos lá. Página 169. No tocante ao tempo, sigo estritamente o princípio de contratar uma hora definida. Cada paciente recebe uma determinada hora do meu dia de trabalho. Ela é sua, ele é responsável por ela, mesmo quando não a utiliza. Ou seja, aqui Freud está dizendo para você cobrar a falta. Você, analista, cobre a falta de seus pacientes, pois é uma hora do seu dia contratada. Ele utilizando ou não utilizando, ele é responsável por essa hora contratada. E logo depois ele explica o porquê. Essa determinação, que em nossa sociedade é vista como natural para um professor de língua ou de música, pode parecer muito rígida ou indigna da profissão, no caso de um médico. As pessoas tenderão a lembrar dos numerosos acasos que podem impedir o paciente de a cada vez chegar ao médico na mesma hora, e pedirão que sejam levadas em conta as muitas doenças intercorrentes que podem sobreviver no curso de um longo tratamento analítico. O que ele está dizendo? Muitas vezes as pessoas vão passar mal, né, para não ir ao médico, né? Vão haver alguns obstáculos que vão impedir que a pessoa vá fazer o tratamento, mas e vão pedir ali para aliviar. Poxa, não me cobra não, porque aconteceu isso, isso, aquilo. Então, acho justo, enfim, eu não utilizei a hora, então eu acho que eu não devo pagar. E aí Freud discorda, né? Freud acredita que deve pagar sim, porque é uma hora contratada anteriormente, né? Uma hora do teu dia ali, né? Você é analista, você dedicou uma hora do teu dia ali para atender aquele paciente. E se ele não parece, ele precisa pagar por aquela falta. Claro que cada caso é um caso, né? Freud não diz isso aqui, mas é como eu vejo as coisas. Tudo pode ser conversado, né? Em situações muito extremas e graves, tipo, ou situações assim de dificuldade mesmo, de alguma coisa que possa vir a acontecer com a pessoa, com a família da pessoa, alguma coisa que aconteça. Bem, você não, talvez você não precise, isso é de cada um, tá? Isso é de cada um faz da forma que acha melhor. Mas talvez você não precise punir, né? A pessoa pode até enxergar como punição, mas talvez se ela enxergar como punição, seja um forte ali conteúdo para se trabalhar em análise também, né? Se a pessoa se sente punida por você estar cobrando a falta dela, alguma coisa talvez tenha aí nessa história. Mas numa situação, né, de algo grave que possa vir a acontecer, talvez você possa aliviar ali o pagamento. Enfim, cada um vê a melhor forma, né, o que acha melhor. E aí ele discorre um pouco mais aqui, né? A minha resposta é, Freud falando, não há outra maneira. Com uma prática mais tolerante, as desistências eventuais se multiplicam de tal forma que o médico vê ameaçado a sua existência material. Existência material, dinheiro. E isso é verdade, né? Isso é verdade. Conforme você é tolerante com faltas, né, com atrasos e desmarcações em cima da hora, isso ameaça a vida financeira do médico, do analista. Conforme você vai sendo mais tolerante, isso vai acontecendo com mais frequência. Então, é muito interessante que você combine, você analista, com o seu analisando anteriormente, né? Se as faltas são cobradas, com quanto tempo de antecedência dá para desbarcar, porque assim assegura e traz uma garantia maior sobre o tratamento ali que está sendo desenvolvido. E assim não fica ruim para ninguém, né? É o famoso o combinado não sai caro. Na observância rigorosa dessa determinação, porém, verifica-se que impedimentos ocasionais não ocorrem absolutamente, e enfermidades intercorrentes são raras. Dificilmente nos vemos na situação de gozar de um ócio de que nos envergonharíamos.
Podemos continuar o trabalho sem interrupções, evitando a experiência penosa e desconcertante de sempre ver surgir uma pausa de que não temos culpa, quando o trabalho prometia se tornar particularmente importante e rico em conteúdo. Ou seja, a partir do momento que você cobra as faltas, as pessoas param de faltar. Ou faltam menos, né? Mas se faltam, pagam por isso também, né? Misteriosamente, quando você começa a cobrar por faltas, as pessoas passam menos mal, as pessoas ficam menos doentes, as enfermidades, as intercorrências são raras, porque dificilmente nos vemos na situação de gozar de um ócio que nos envergonharíamos. Você não ficaria à vontade em falar não estive a fim de ir para análise. Preferi ficar em casa. E não quero pagar por isso. Aí também não dá, né? Então, já com esse contrato pré-estabelecido de cobrar as faltas, né, e talvez ser menos tolerante com as desistências eventuais, é interessante que isso seja estabelecido para que a pessoa consiga ali também continuar o próprio tratamento, né? Que vá mesmo quando ela não tenha vontade de ir. Nem sempre vai ser agradável, sabe? Fazer análise não é tipo uma parada cor-de-rosa, um arco-íris, alguma coisa prazerosa de se fazer. Muitas vezes é dolorido, muitas vezes é ruim. Você tem que falar de coisas que você não quer, situações da tua vida que você preferia esquecer, mas você vai lá para lembrar, para entender melhor o que aconteceu com você, para entender qual era a tua posição no meio disso tudo e o que que você consegue fazer com isso. Se você de você se responsabilizar pela pela tua própria vida, né? E talvez tomar uma medida diferente a partir disso. Então é interessante cobrar falta para a pessoa ter uma adesão maior ao tratamento, para a pessoa não faltar de bobeira, né? Somente após exercer por alguns anos a psicanálise, em severa obediência ao princípio da hora contratada, que é isso, né? Cobrar falta, é que nos persuadimos realmente da importância do fator psicogênico da vida cotidiana das pessoas, da frequência das doenças escolares e da insignificância do acaso, havendo indubitáveis afecções orgânicas que certamente não podem ser excluídas pelo interesse psíquico do paciente em comparecer. Eu interrompo o tratamento, considero-me autorizado a dar outro emprego à hora liberada e aceito novamente o paciente, tão logo ele se estabeleça e eu tenho outra hora livre. Ou seja, se atravessou uma doença orgânica da vida da pessoa, ele libera o paciente e fala: se cuida. Quando você estiver melhor dessa doença orgânica, você volta para o tratamento. Assim a gente consegue dar uma direção adequada ali. E assim eu consigo liberar a hora também, né? Porque não tem nada pior do que você esperar com que a pessoa compareça e a pessoa falta. Aquele tempo é o teu tempo também, né? O teu tempo enquanto analista. Você poderia estar fazendo mil e uma coisas ou inclusive poderia não fazer nada, né? Porque é o teu tempo. E quando uma pessoa falta em cima da hora, ela te usou ali, né, naquele tempo, sem precisar usar, né? Ela te segurou ali. Enfim, né? Isso é na relação de cada um, que cada analista estabelece com o seu analisando. Mas aí Freud já dá dicas, né? É interessante que eu observei isso na minha própria prática, né? No início eu ficava meio sem graça de cobrar falta, né? A gente sempre fica acreditando que o paciente não vai voltar, né? Acreditando que talvez seja um pouco rigoroso da nossa parte, um pouco insensível, né? Com a pessoa que faltou. A gente fica, nossa, tadinho, poxa, faltou por isso, isso e isso, caramba. Não, tudo bem. E aí você vê a situação se repetindo. E aí você vê que a tua clínica não vai pra frente, né? Tu vê que a tua relação já fica meio estremecida com o paciente, você já olha para o paciente diferente, aquele paciente faltoso, isso vai atravessando o tratamento, vai atravessando a tua escuta. Então é interessante ter isso muito bem combinado. E aí eu passei a cobrar faltas. E magicamente Freud estava certo, né? As pessoas pararam de faltar com a mesma frequência. E quando faltavam, né, se desculpavam e pagavam a sessão como se tivessem feito. Que é o justo, né? É o justo. Você paga ali pelo tempo da pessoa. Trabalho com os pacientes diariamente, com exceção dos domingos e dias feriados, ou seja, normalmente 6 vezes na semana. Para casos leves,
ou continuação de tratamentos avançados, bastam 3 horas por semana. Lembra lá no início que eu falei que não era uma vez por semana como é hoje? 3 vezes na semana, para casos leves, ou continuação de casos avançados. Fora isso, limitações de tempo não são vantajosas, nem para o médico, nem para o paciente. E só no começo devem ser inteiramente rejeitadas. Quer dizer, desculpa. E no começo devem ser inteiramente rejeitadas. Até mesmo interrupções breves perturbam um pouco o trabalho. Costumávamos falar, brincando, de uma crosta de segunda-feira. Ele coloca entre aspas, crosta de segunda-feira, ao começar de novo após o descanso de domingo. No trabalho, pouco frequente, há o perigo de não acompanharmos o ritmo das vivências reais do paciente, da terapia perder o contato com o presente e enveredar por caminhos secundários. Ocasionalmente, encontramos doentes aos quais é preciso dedicar mais tempo, que a média de 1 hora, pois gastam a maior parte dessa hora para degelar e se tornar comunicativos. O que ele está dizendo aqui? Que não é bom de início, né, você aceitar uma hora pré-determinada sem conhecer o caso. Existem alguns casos que demandam um trabalho e um esforço maior, e existem casos mais leves que um afastamento, uma frequência menor talvez seja possível para o tratamento. Trazendo para a nossa realidade hoje, o que acontece? São os atendimentos quinzenais. Às vezes as pessoas, por motivos financeiros ou por motivos de resistência mesmo, elas procuram fazer o tratamento a cada 15 dias. A cada 15 dias um encontro de 1 hora, né, de 50 minutos, que seja. E aí ele já adverte aqui. O problema é que isso pode... Você pode não acompanhar o ritmo das vivências reais dos pacientes. Você pode não acompanhar ali o que está acontecendo na vida do paciente devido a um espaçamento muito grande entre uma sessão e outra. E muita coisa se perde, às vezes muita coisa importante. Então, é interessante que tenha essa presença mais próxima, né? E aí ele diz sobre degelar, porque existe uma crosta de segunda-feira. Sabe aquelas conversinhas iniciais, né? Até você conseguir ficar à vontade e contar realmente o que importa, ou lembrar ali situações que realmente são importantes para serem ditas. Não que existam coisas mais ou menos importantes a serem ditas numa análise. Não tem como prever isso a priori, né? Não tem como prever isso, não tem como saber disso a priori. Mas no início é sempre uma conversinha. E aí, tudo bem? Tal. Conta como foi o final de semana, né? Começa assim. E aí, depois de 20, 30 minutos de sessão, lembra ali da infância, de situações mais complicadas, coisas que não daria para de início já chegar falando, né? Porque isso é uma construção. Isso a partir da associação livre, que é um método psicanalítico, de falar o que vem à cabeça, que consegue ligar um ponto a outro até conseguir chegar nesses conteúdos mais sensíveis, digamos assim. Então, as horas iniciais, né, ali, o, as horas iniciais não, os momentos ali iniciais são para degelar, né, e fazer com que o paciente se torne comunicativo, para que ele consiga chegar nos pontos mais sensíveis da tua própria história. Uma pergunta incômoda para o médico, que o doente lhe dirige logo no começo é: quanto tempo vai durar o tratamento? Quanto tempo o senhor precisa para me livrar do meu sofrimento? Essa é ótima. Tendo proposto uma experiência de algumas semanas, escapamos de uma resposta direta a essa pergunta, ao prometer que depois do período experimental poderíamos dar notícia mais segura. Ou seja, ele propõe um período experimental. Calma lá, vamos ver primeiro como é que fica. E depois eu te respondo com mais segurança. E aí ele diz: respondemos quase como Esopo, na fábula, quando o andarilho pergunta pela extensão do caminho e ouve a exortação. Exortação? Não sei ao certo. Anda, que é explicada com a justificativa de que é preciso antes conhecer o passo do andarilho para poder calcular a duração de sua viagem. Isso é muito bom. Vou ler de novo. Respondemos quase como Esopo na fábula,
quando o andarilho pergunta pela extensão do caminho e ouve o chamado, né? Anda. É preciso antes conhecer o passo do andarilho para poder calcular a duração da viagem. Esse expediente nos ajuda nas primeiras dificuldades, mas a comparação não é boa, pois o neurótico pode mudar o seu andamento com facilidade e fazer progressos muito lentos às vezes. A pergunta sobre a duração do tratamento é quase impossível de responder, na verdade. Isso é muito interessante, por quê? Não tem como saber sem ir. Você não tem como premeditar quanto tempo de duração vai tratar, né? Se trata ali aquele tratamento. Não tem como saber quanto vocês vão ter que caminhar juntos até conseguir uma melhora significativa. Porque, primeiro, você não conhece a pessoa. Você não conhece o andar. Você não conhece o andar dela, o caminhar dela, o quanto que aquela pessoa vai conseguir dizer em cada sessão, quais pontos sensíveis e críticos ela vai conseguir colocar em palavras. Como que é a vida dela, né? O que que ela passou, como é que foi a infância dela, do que ela se queixa. Enfim, são muitas questões. Não tem como pré-determinar como fosse um antibiótico para curar alguma doença. Não é assim que funciona. E outra, mesmo que você conhecesse o caminhar dessa pessoa, mesmo que você conseguisse ali ter o mínimo para pré-estabelecer um tempo adequado para o tratamento, a pessoa muda. O andar da pessoa muda. Não tem uma velocidade média específica. Pode ser que a pessoa fique meses ali enrolando para não falar de algum assunto, mas pode ser que em pouco tempo ela consiga ali, né, produzir bastante conteúdo, né, de situações, né, difíceis para ela e ela consiga colocar em palavras e consiga avançar bastante no tratamento. Então é isso, é uma pergunta quase impossível de responder, na verdade. Eu não entendo porque ele bota quase aqui. Não sei se em algum momento é possível de responder, né? Mas vamos dar outra pausa? Vamos aqui fechar a parte 2 sobre o início do tratamento. Paramos na página 171 e já iniciamos falando sobre o tempo do tratamento, né? Do tempo do tratamento. E anteriormente também falamos, um pouco atrás, falamos sobre questões de falta, né? Questões de dinheiro, de grana. Como que funciona, tempo e dinheiro. Mas ele vai descrever um pouco mais, vai aprofundar um pouco mais essa ideia, né? Que fazem parte do campo clínico, campo prático do tratamento. E é disto que o texto fala, o início do tratamento. Então é isso, paramos na 171, no primeiro parágrafo, e a gente continua. Até mais.